Queiram ficar sentados, irmãos e irmãs, caro Padre Poli, pároco e reitor deste santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rede Vida de televisão, da Rede Diocesana de Comunicação. Irmãos e irmãs, romeiros e romeiras, eu vou dizendo a cidade e você levanta a mão, por favor. De Santa Catarina, Itajaí, está aí na frente. Paraná, Curitiba, Colombo, 4 Barras. E do estado de São Paulo, São Miguel Arcanjo, Piedade, Tapiraí, Capela do Alto, Capão Bonito, Diadema e Louveira. Uma salva de palmas aos nossos romeiros e romeiras. Irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo pascal, esse tempo bonito, em que nós olhamos liturgicamente a vida a partir da ressurreição do Senhor. Este é o prisma. Olhamos a partir da forma com que o Senhor quis nos ensinar, através do seu sofrimento e morte, mas também da sua ressurreição. E a igreja vai avançando a cada domingo, até chegarmos à festa da Ascensão do Senhor e depois a festa de Pentecostes. Estamos nos aproximando. E ela vai nos preparando, através da palavra de Deus, para que o nosso coração, que a nossa mente, que a nossa vida vá compreendendo, aos olhos da fé, os mistérios de Deus para todos nós. Hoje nós ouvimos a primeira leitura, que a comunidade apostólica, a primeira comunidade, logo no início ficou em Jerusalém, por volta de 5, 6 anos depois da morte de Cristo. Mas com o tempo, aqueles que eram helenistas, isto é, que vinham da descendência dos gregos, eles começaram a serem perseguidos dentro de Jerusalém. E a perseguição ao cristão é muito comum. Como Cristo foi morto, também o cristão pode ser perseguido. A partir desta realidade, eles precisaram fugir. Foram para Samaria, foram para a Síria, foram para outros lugares. E assim o cristianismo se espalhou. Porque onde eles iam, eles falavam de Cristo. Falavam da experiência da ressurreição. Então, de uma coisa ruim, da perseguição, Deus faz acontecer algo bom. E a palavra de Deus se espalha por todo canto. A mensagem de Cristo se espalha por todo canto. E entre eles tinha Filipe. Filipe era um dos diáconos, daqueles 7 primeiros. E Filipe era de descendência grega. E Filipe começa a anunciar o Evangelho. E começa a batizar. Muitos na Samaria foram acolhendo a mensagem que Filipe trazia de Jesus Cristo. E por isso se pediu que Pedro e João fossem para lá para confirmar esta missão de Filipe. E assim o texto também vai nos ensinando que todos nós somos missionários. Todos nós precisamos falar de Jesus Cristo onde nós estivermos. Mas nós precisamos sempre estar em sintonia com a igreja. Tem gente que acha que pode ser cristão, católico, fora da igreja.
com pensamentos diferentes da igreja, não. Pedro e João confirmam a missão de Jesus. Aprendemos duas coisas, pelo menos. Primeira, o Evangelho deve ser anunciado por todos nós, mas sempre em sintonia com a igreja. Segundo, Deus faz acontecer das coisas difíceis na nossa vida um mundo novo e melhor. Por isso é importante que a gente olhe a nossa história, olhe a nossa vida sempre com os olhos da fé, porque Deus quer sempre o melhor para todos nós. E no Evangelho vemos o discurso de despedida de Jesus. Ele vai fazer um testamento para a comunidade. Os discípulos se mostram tristes e abalados. Jesus os anima, declarando que não os deixará órfãos, mas vai enviar o Paráclito e o Espírito da verdade. Jesus nunca nos deixa órfãos. Ele diz: eu enviarei outro defensor, porque Jesus é o nosso defensor, mas vai enviar outro defensor, que é o Espírito Santo. E assim começamos a preparar já para Pentecostes, para a festa que está se aproximando. O que é o Espírito Santo? Duas coisas Jesus diz. Primeiro é o Paráclito. Quem que é o Paráclito? Aquele que está ao lado, aquele que está perto, aquele que nos defende, aquele que está conosco o tempo todo e que em todas as situações vem em nosso favor. E segundo, o Espírito da verdade. A nossa igreja está com mais de 2000 anos e nós continuamos fiéis ao Evangelho. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos conduz. Assim nos alegramos, irmãos e irmãs. Quem vive em Cristo, quem vive no Espírito Santo, passa pelos mesmos problemas que os outros, mas não perde a esperança. Não perde a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Que conservemos em nossas comunidades a alegria e a esperança, dom precioso do Espírito Santo de Deus. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.